Opa, bom dia! Olha nós aí, ó. Episódio 51, uma boa ideia. Marquei minha idade agora, né? Dá pra fazer o carbono 14 nessa piadinha. Meu Deus. Oi, gente. Um pouquinho atrasado, não tanto, mas ainda um pouquinho atrasado. Mas arrumei tanta coisa agora de manhã que nem me sinto assim tão atrasado, pra falar a verdade, tá? Fiz umas bagunças aí, né? Fiz o episódio sobre progressão horizontal, primeira parte. Fui fazer a segunda parte, não dei conta porque comecei a falar de tendência. E aí concluí assim, né, entre aspas. Concluí essa fala, vamos dizer, sobre tendências, essa primeira fala. E prometi pra vocês um segundo episódio, né? Pelo menos um segundo episódio, para não falar do terceiro, quarto, quinto, sobre progressão horizontal, não é? Pois é, nós vamos fazer hoje esse episódio sobre progressão horizontal. Nós estamos em agosto, viu, gente? Meu menino fez 8 anos de idade domingo passado, fiz a festinha dele. Hoje é tipo quinta-feira, sexta-feira, já é sexta-feira. Tem uma semana que eu fiz uma semana assim, né? No começo dessa semana eu fiz a festinha do meu filho. Foi ótimo. Marquinhos, filho lindo do meu coração, fez 8 anos de vida. Passa rápido demais. É incrível. Beijo, filho. Papai te ama. Do fundo do coração até o topo. Mas vamos aqui falar dos papéis e dos sistemas e dos cenários, né? Evolução horizontal, parte 2. Bom, como que você faz a evolução horizontal? Primeiro você precisa entender a evolução horizontal. A evolução horizontal não é a evolução de mecânica de jogo. Ela é a evolução de cenário, de personagem associado a cenário. Se você não quer ter a preocupação de ter um cenário vivo, crível, dinâmico e tudo mais, isso aqui não é pra você. Não mexa com esse negócio. Ou mexa também, se você quiser, né? Não vai te fazer mal, te garanto. Ouvir a ideia, o conceito e tentar aplicar na sua mesa de jogo. Mas talvez te dê mais trabalho do que você está acostumado, né? Então vamos lá. Se a gente pega um cenário de RPG, de qualquer sistema que seja, e adapta para outro sistema de regras, o que de fato a gente está adaptando de uma situação para outra? Por exemplo, vamos pegar o Ravenloft, que é um cenário que razoavelmente todo mundo já ouviu dizer, né? Que é um cenário de terror, né? Baseado na aventura do Strade von Zarovich, Assalto ao Castelo Ravenloft. E essa aventura foi um marco tão icônico que evoluiu para um cenário de jogo dos mais amados pelos jogadores de fantasia medieval. Se eu pego o cenário e mudo de sistema de Dungeons and Dragons para GURPS, por exemplo, ou para World of Darkness, ou Tormenta, ou de Dragon 2, ou o que quer que seja, o que eu estou mudando de fato? Os vilões continuam sendo os vilões? Sim. Os heróis continuam sendo os heróis? Sim. As motivações dos vilões são as mesmas? Sim. As motivações dos heróis também? Idem. Bom, a aparência, a descrição, tudo? Sim. O histórico continua igual? Sim, também continua igual. O que muda então? O que muda quando você está saindo do Dungeons and Dragons e entrando no GURPS? Só o que muda é a resolução mecânica. É só o que muda. O jogo jogado em si tenderá a continuar o mesmo. Algumas pessoas gostarão mais, se sentirão mais atraídos por uma resolução mecânica à la GURPS. Outros à la World of Darkness. E outros à OSR, à la OSR, Tormenta, ou de Dragon, Escambau, o que quer que seja. O que continua igual é o jogo jogado. Mas Clisson, como que o jogo é jogado é igual se os sistemas são diferentes? Pois é, RPG não é um sistema. O sistema de regras, ele é só a resolução mecânica daquilo para qual a narrativa não tem resposta. Seja a narrativa planejada, roteirizada, do Railroad, né? Eu vou falar desses conceitos ainda. Seja a narrativa emergente, de improviso, né? Feita ali na hora, por exemplo, da OSR. O jogo é o mesmo. O jogo é interpretar o personagem. O que muda é a resolução mecânica.
Ah, o Strade tem um poder que domina o personagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é o lore, isso é o conhecimento, o floreio do personagem, do Strade no caso. Como que isso vai se resolver mecanicamente no jogo é um problema do sistema de regras. Mas isso é uma característica que perpassará todas as mesas que se passarem em Ravenloft. Strade von Zarovich é inspirado no mito do Conde Drácula, que é um vampiro. Então Strade von Zarovich será um vampiro em todas as mesas de Ravenloft. Ravenloft será o demiplano do pavor, semiplano do pavor, em qualquer mesa de jogo. Ele não deixará de ser o que ele é só porque você trocou o sistema. Então, o jogo de RPG não é o sistema de regras. O sistema de regras é apenas e tão somente o conjunto de formulações matemáticas que te dá uma garantia, uma segurança de resolver determinadas coisas que sem algum tipo de resolução mecânica você não conseguiria resolver assim tão tranquilamente, tão imparcialmente, tão de boas, sabe? Mas o vilão, o oponente, o perigo, o contexto, o tudo, a ambientação e tudo continua do mesmo jeito. E se eu quiser, joguei uma campanha em Ravenloft, beleza, joguei 10 sessões de jogo, 40, oh, quem me dera, 40 horas de jogo, 40 horas de jogo, tô com personagem nível 6, né, 10 sessões, 6º nível, quero participar de uma sessão, mas essa sessão não é no sistema que eu evoluí 6 níveis, é num outro sistema que eu ainda nem joguei. O que eu posso fazer? Eu posso adaptar o personagem? Pode. Seu personagem pode entrar na campanha como sendo um veterano do cenário, se todos os outros personagens forem iniciantes, né? Não necessariamente primeiro nível, mas personagens que acabaram de chegar no demiplano do pavor. Aí seus colegas se reúnem contigo e tal, e o seu personagem já é o cara que tem contexto no cenário. E você vai, ser o guia deles nesse novo mundo. O seu personagem muda? Não. A história que seu personagem tem no cenário muda? Não. As coisas que ele fez, o XP que ele ganhou, as coisas que ele aprendeu, os inimigos, os aliados, as vitórias, os fracassos, as frustrações, as alegrias, alguma coisa disso muda porque trocou de sistema? Nada disso muda. Nada disso muda. Nada. Isso, meus queridos, é evolução horizontal. Isso que independe de mecânica de jogo, porque você jogou na 4ª edição e agora vai ter a 6ª edição, aí você vai mudar o personagem, tem que mudar a mecânica. Isso tudo que permanece é evolução horizontal. Só existe, só acontece, só pode ser registrado depois que acontece. Não tem jeito de você fazer um registro antecipado. Você tem como dar parâmetros, claro que tem como dar parâmetros, mas você não tem como dizer o que será antes. A mecânica não, né? A mecânica de evolução vertical ela é o contrário. Ela muitas vezes demanda que você saiba anteriormente da consequência daquela determinada ação, daquele determinado evento, daquele marco, daquele objetivo, daquele lugar onde os personagens chegam, né? A evolução horizontal não. A evolução horizontal ela vem do acúmulo daquilo que o seu personagem impacta no mundo de jogo e daquilo que o mundo de jogo impacta no seu personagem. Então a primeira coisa que você tem que saber, esquece o sistema de regras. Primeira coisa, a evolução horizontal não tem a ver com sistemas de regras. Ela tem a ver com a relação do personagem com o mundo de jogo e do mundo de jogo com o personagem. É por isso que eu digo, se você não quer criar um mundo de jogo, se você não tem, vamos dizer assim, esse tesão, isso aqui muito provavelmente não é pra você. Muito provavelmente. Tá certo? Agora, se você estiver jogando uma sessão e de repente você farejar o tipo de mecânica, não é, eu acho até que é uma palavra ruim para usar, mecânica, mas eu vou usar por falta de palavra melhor. Se você farejar essas mecânicas de evolução horizontal na mesa de jogo, saiba que o mestre, sim, é uma pessoa que gosta de escrever cenários, que gosta de escrever as histórias, que gosta de desenvolver PDM, tá? Que se importa com
a evolução do mundo, as repercussões, os desdobramentos dos eventos, tá certo? E isso aí eu não sei se você vai achar bom ou ruim, mas com certeza, se esse mestre não for uma pessoa que gosta muito da evolução do mundo, pelo menos eu posso dizer que é uma pessoa sim que está tentando experimentar essa tal de evolução horizontal, tá certo? Então, primeiro de tudo, você tem que querer ter um mundo que evolua. Pense em um mundo de jogo sem os personagens. Pense o que ele seria. Ele seria tudo parado? Ele seria estático? O vento parado, as árvores como uma fotografia deitada de lado porque o ciclone parou a 1 quilômetro dela? Vai ser assim? O sol não se move no céu, as estrelas também não aparecem, o eclipse fica paralisado naquele instante ali, aquele tempo todo, a caneca de cerveja nunca esquenta ou nunca esfria em cima do balcão, a sopa na taverna nunca esfria, né? O dragão nunca dá fim àquela baforada de fogo inclemente, tá tudo parado, é isso, tá tudo ali uma fotografia. É assim o mundo de jogo, se tirar os personagens? Acho que não precisa ser, né? Pois é, você pode jogar assim, não tem nada errado, é bem mais simples inclusive. Se você não tiver tempo, paciência, né, e cabeça mesmo para poder adicionar essa camada ao jogo, não adicione, não mexa com isso, porque primeiro de tudo, isso cobra, tá? Tempo, dedicação e tudo. Segunda coisa, é um processo sem volta. Quando você faz isso, você começa a olhar para o jogo sem essa camada e você começa a se sentir um tanto quanto desanimado. Então é enriquecedor. Ah, claro, se você é o tipo de RPGista que está meio desencantado com o RPG, porque você tem se sentido desanimado, não só pelo cansaço do dia a dia, da rotina, dessa vida louca que a gente leva, andando pra lá e pra cá, carregando pesos, esbaforido, acelerando no trânsito, xingando todo mundo, sem nem saber porquê, né? Às vezes não é isso. Às vezes não é só isso que tá te derrubando, como se fosse pouca coisa. Às vezes você tá sentindo que o jogo meio que prescreveu. Aquela diversão ali se esgotou, não tá ali mais, porque é aquele mais do mesmo, sabe? É igual a gente cultua, a gente que eu digo, nós, homens velhos dos anos 70, a gente cultua determinadas coisas que foram lançadas nos anos 80 e nos anos 90. Mas sabe por quê? É porque a gente parou de assistir quando a gente era criança. Volta pra você ver e assista determinadas coisas que você amava quando você era criança. Você vai sentir uma vergonha alheia. Vai olhar assim e falar, gente, era ruim demais. Pois é, estar jogando o mesmo jogo que você jogava quando você era criança pode estar te deixando chateado. Então, nesse sentido, se você tiver a paciência para poder desenvolver um mundo dinâmico, a evolução horizontal está aí para te ajudar a tocar essa ideia para frente. Ainda que você nunca tenha feito isso. Isso é uma brincadeira, cara. Você tem que lembrar que o RPG é uma brincadeira, é uma diversão. Ele não é sua obrigação. Não é aqui que você vai ganhar uma PLR, entendeu? Um bônus de produtividade. Aqui você vai se divertir, cara. Você vai relaxar, vai se aliviar um pouco do mundo, vai afastar a cabeça dos problemas cotidianos. E é pra isso que isso aqui serve. Se não for pra isso, é melhor nem mexer, tá? Então, aí você, enquanto mestre, teve essa ideia. Converse com seus jogadores, explique pra eles o conceito de que os personagens evoluem, inclusive em termos de perspectivas de interatividade com o mundo, e não apenas com XP, né? E aí, cara, pra onde que vai isso? Bom, primeiro de tudo, você planejou o mundo? Ok. Quais são as regras básicas de um mundo? Quais são as coisas sem as quais não tem jeito de você sequer contar uma história? Primeiro de tudo, tem que ter uma noção de passagem do tempo, tem que ter uma noção de princípio, meio e fim, né? Segundo, tem que haver eventos paralelos àqueles provocados pelos personagens ou com os quais os personagens interagem. Esses eventos podem ser um paralelo distante, um paralelo
próximo deles, um pano de fundo ou uma enunciação do que vai cruzar com eles no caminho a qualquer momento. E tende a haver um objetivo a ser alcançado, ainda que seja pequeno, mas você tem que ter essa leitura, tem que ter uma conclusão, né? Tem que ter um lugar a que se quer chegar, senão não faz sentido você falar de evolução. Você está evoluindo em direção a quê? Né? Não fica vago demais. Então você tem que ter isso. Bom, se você conseguiu montar isso, é muito simples. Você criou os eventos paralelos, cria um evento paralelo, tá? Cria um evento paralelo. Um bardo quer andar junto com o grupo para contar as histórias do grupo. Esse bardo ele tem essa gana, ele tem esse desejo, ele tem esse interesse. Por enquanto você nem sabe por que ele quer fazer isso, ele apenas quer, tá? Não precisa planejar tudo de começo. Beleza. Esse bardo vai se apresentar aos personagens, vai dizer alguma coisa tentando convencê-los de que as intenções deles são legítimas, tá? Por enquanto você acredita que sejam legítimas, né? E aí os personagens vão aceitar, vão recusar, vão de uma maneira ou de outra, vão lidar com esse bardo. E aí você já tem que ter a resposta, como que esse bardo vai reagir a isso, como que ele vai fazer, né? E você não pode querer que o bardo prevaleça, que o interesse do bardo prevaleça, né? O bardo pode simplesmente perder a conversa. Os personagens podem dizer, não, a gente já tem um bardo, a gente não tem o interesse em ter mais um, né? A não ser que vocês aí se entendam ou sei lá o que, beleza. A partir do momento em que esse personagem que você criou sucedeu ou fracassou na empreitada, pense um desdobramento para isso. Ele foi bem sucedido, então agora ele acompanha os personagens. Ele pode ser uma pessoa com a qual os personagens podem conversar e contar para determinadas circunstâncias. Não, ele foi recusado pelos personagens. Bom, então ele vai ficar na taverna. Ele é uma pessoa que ainda ele não precisa ter ficado ressentido, né? Ele pode simplesmente entender que não é o lugar e tal. Ele ainda é uma pessoa que tem interesse nos personagens, então toda vez que ele for perguntado sobre coisas que aconteceram na taverna, ele é uma pessoa com a qual os personagens sempre obterão boas informações. Então, de uma maneira ou de outra, você enriqueceu o seu mundo de jogo. Ô Eccleston, e o que o personagem ganha com isso? O personagem ganha recursividade. O personagem ganha uma rede de apoio. O personagem não é mais essa síndrome do lobo solitário, dentro de um grupo de lobos solitários, né? 5 personagens, 5 lobos solitários, que são eles contra o mundo. Entende? Ele agora tem alguém com quem ele pode contar para uma coisa ou outra. Então, a evolução horizontal é a respeito disso, dos aliados e dos inimigos que os personagens fazem ao longo do tempo, enquanto estão progredindo que eu digo, navegando pelo mundo de jogo. Então esse bardo pode ser um aliado, né? mais significante, menos significante, de maior impacto, menor impacto. Pode acontecer desse bardo virar também um inimigo, né? Um concorrente. Ele pode simplesmente se sentir ofendido pelas palavras dos personagens que não o deixaram seguir em frente na empreitada de ser um aventureiro, e ele pode pegar e formar o grupo de jogo dele, de jogo que eu digo, de personagens. Óbvio que serão personagens PDMs, mas ele agora vai ter um grupo de aventureiros que meio que concorre com os personagens. E nisso ele pode começar a dar a volta nos personagens, né? Mandá-los em missões falsas, fazer isso ou aquilo, simplesmente para se provar perante os personagens, mostrar como é que eles estavam errados, etc e tal. Pode ser um objetivo mais mesquinho, pode ser um objetivo mais altruísta, pode ser o que você quiser, desde que tenha vínculo com a história. Então, meus queridos, é assim que você faz de fato a evolução horizontal. Você faz com que os personagens lidem com o mundo de maneira assertiva e recebam respostas adequadas e proporcionais do mundo. Não é que tudo vai acabar. Para de ficar sequestrando parente de personagem. Todo personagem o pessoal já começa e fala: meu personagem não tem pai, não tem mãe, não tem tio,
não tem tia. Meu personagem brotou. Tipo, o ar atmosférico fagocitou o meu personagem aqui agora nesse momento, né? Ele não tem vínculo nenhum com o mundo. Cansado de ver esse tipo de situação, porque eu também estou cansado de ver, vi muito isso. Mestres que vão atrás dos parentes dos personagens e aí a coisa fica feia. Tudo é um sequestro, cara. Tudo é uma situação de extorsão. Tudo é uma situação de chantagem, sabe? E na qual os personagens estão sempre do lado mais fraco, porque no fim das contas, quando esse tipo de situação acontece, os seus personagens estão digladiando contra o mestre. E o mestre é infinitamente mais poderoso que qualquer personagem. Então isso não suscita boas coisas. Então larga a mão disso aí. Larga a mão dessa chantagem. Começa a pensar o jogo, né, de uma maneira mais propositiva, de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais expansiva, ao invés de ficar limitando sempre no núcleo pequeno dos personagens. Porque ele tem um amigo, então esse amigo vai morrer. Porque ele tem um cachorrinho de estimação, esse cachorrinho de estimação vai morrer. Porque ele tem um sorvete favorito, esse sorvete favorito vai ser cancelado pela Anvisa, né? Não faz sentido isso, sabe? Expande o jogo, traz um mundo de jogo para dentro do jogo, traz os aliados, traz os adversários, traz os oponentes, crie camadas que sejam, inclusive, um degradê. Ao invés de ser o aliado que luta até a morte, ou o oponente que quer te matar até a morte, né? Cria o cara que quer ver você se dar mal uma vez. E aí, quando ele vê você se dar mal, ele reage àquela situação. Ele pensa assim, é isso mesmo, estou plenamente satisfeito. Então ele pensa, e aí ele vai embora e não interage nunca mais, a não ser que seja procurado pelos personagens, né? E tipo, ele fechou o ciclo dele. Ou então, no caso, ele vê essa situação e ele fala, errei a mão com esses caras, realmente eu não devia ter feito isso. Aí de oponente, de adversário, ele vira uma espécie de aliado em potencial, uma pessoa que está propensa a dar uma ajuda aos personagens meio que proporcional ao prejuízo que ele causou, porque ele quer se redimir. Mas ele não precisa nem que os personagens fiquem sabendo de uma coisa nem da outra. Nem que ele plantou aquela treta lá atrás e nem que agora ele está tentando corrigir as cagadas que ele fez. Ou talvez ele queira, talvez ele chegue e se apresente, converse, seja franco com os personagens e exponha de maneira muito autêntica e um pouco envergonhada a situação pela qual ele está passando. Mas crie camadas, não crie esses baluartes assim de razão e de consideração, esses personagens que todo mundo já sabe de onde eles vieram e o que eles vão fazer, porque o estereótipo é esse. Não, sai disso. Cria o menino, cria o infante, a criança, menino ou menina, entendeu? Que fica feliz quando os personagens chegam na cidade e esse menino vai na balaustrada da igreja velha e toca o sino para avisar todo mundo que os personagens chegaram, sabe? E essa criança dá o alarme, vamos dizer assim, num sino velho que todo mundo já sabe que não tem significância nenhuma para nada e meio que soa bem baixinho tudo, não é nada, todo mundo sabe que é basicamente um brinquedo de criança, mas para aquela criança significa muito ver os personagens voltando, né? E aí, em princípio, os personagens não interagem com essa criança, mas se algum dia, em algum momento, eles interagirem, aí vai ter um motivo ali, bem pueril, bem inocente, vai ter alguma razão pela qual essa criança faz isso, né? Porque viu uma pessoa fazer, porque o pai era aventureiro e gostava quando botou um sino só para ela fazer isso, e agora o pai é um aventureiro aposentado, entende? Coloque essas coisas, esses ciclos pequenos na situação, que você vai sentir bem mais evoluído no seu jogo, você vai sentir o mundo muito mais colorido, a perspectiva muito mais viva, as interações muito mais verdadeiras, sabe? As pessoas vão ter a noção de que elas estão num lugar
onde tudo pode acontecer de bom e de ruim, e não só uma coisa ou outra, e não só um prejuízo ou outro, e não só uma briga ou outra, e não vai ser tudo uma experiência de vida ou morte, não vai ser tudo um fazer ou quebrar, um lutar ou fugir, entendeu? As coisas, elas fluem, elas podem acontecer no degradê, elas podem acontecer no crescente, elas podem começar de maneira bem amistosa, entrar para algo mais ou menos amistoso, evoluir um pouco para mais, um pouco para menos, né? Gradativamente, sem solavancos, sem tantas erupções, vamos chamar assim, sabe? A evolução horizontal é uma ferramenta também que te permite isso, dá ao seu jogo um aspecto de suavidade, de proporcionalidade, de respiro, né? Tanto na cidade base, quanto nos ermos, quanto nas relações comerciais e tudo, você pode colocar esse aspecto para mostrar para os jogadores e para os personagens que o jogo não é só ou bom, não precisa ser só aquela interativação, aquela interação básica, crua, né, direta, pouco saborosa até, do personagem com os conflitos, né? Eles podem querer conversar, eles podem cativar o mundo pode cativá-los também, desde que haja paciência e interesse e o bom destino de um bom ritmo de aventura bem jogada, bem mestrada, tá certo? Oi, gente, obrigado demais, episódio 51. Você que ouviu aí, curta, compartilhe, espalhe a palavra, deixe um comentário que ajuda demais, especialmente no YouTube. O meu metrô tá saindo, eu tô indo pro centro, hora de trabalhar. Agradeço a vocês por me acompanhar na minha caminhada. Ótimo domingo para quem tá vendo no dia do lançamento. Boa tarde.